É chegado o reino. Arrependam-se e acreditem nessa boa notícia. O mundo precisa de uma boa notícia e ela precisa ser anunciada. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Por meio dele foram criados os céus e a terra. Os céus, onde Deus estabeleceu seu trono, e a terra, o domínio entregue à humanidade. No firmamento, Deus colocou os luminares e as estrelas. Era uma criação visível e invisível, algo esplêndido, vista por Deus como boa, muito boa. Havia uma harmonia e comunhão entre os céus e a terra, era um paraíso. Deus deu ao homem o domínio sobre a criação, sendo ele a imagem de Deus naquele jardim. Mas o homem pecou e não passou no teste de confiar e obedecer à palavra de Deus. Decidiu definir ele mesmo o que era bom e o que era mal, e se deu mal. Não apenas a humanidade, mas a própria terra se tornou amaldiçoada e afastada do governo de Deus. Se isso não fosse ruim o suficiente, o inimigo assumiu esse papel de domínio sobre a terra. Isso não afetou o trono de Deus, que é inabalável, e tampouco o seu reino, que é eterno. Da luz para as trevas, a humanidade saiu do reino de Deus. Já não estava mais sob o domínio e tampouco em seu território. Foram expulsos do paraíso. O homem não se tornou como Deus, era uma mentira, e lá fora só encontrou escravidão e maldição. Além de ter sido destituído do seu cargo de governo, passou a trabalhar como condenado. Toda a história antiga mostra o fracasso das tentativas da humanidade em restabelecer esse equilíbrio, mas sem poder nenhum para vencer o pecado e a morte. A humanidade precisava de uma intervenção divina. Assim, o Verbo se fez humano, reconhecidamente homem, chamado Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, conforme as alianças estabelecidas por Deus com os homens. Seu nascimento foi obra do Espírito Santo de Deus, embora humano, não herdou o pecado e sua maldição. Recém-nascido, ele já abalava a confiança de reis, ao ponto de ser ordenado um extermínio de bebês, por causa das profecias que anunciavam o seu reinado. Até os 30 anos de idade, Jesus parece não ter externado sua majestade. O próprio diabo tentou Jesus a fazer isso com os melhores recursos disponíveis na sua era. Algo hoje como economia, religião e política. O único compromisso dele era com o reino do seu pai, e vencendo a tentação, saiu do deserto e inaugurou a expulsão de demônios. O próprio diabo desceu do céu como um raio para ver o que tinha acontecido, pois algo inédito estava abalando o seu principado. Jesus falou da justiça do reino que provém dos céus, libertou as pessoas, perdoou pecados, exerceu a autoridade que o homem havia perdido, inclusive sobre a natureza. O diabo ficou transtornado, articulou uma conspiração. Eram reinos em conflito. Jesus foi morto como maldito, embora sua condenação era de ser rei, mesmo que ele tivesse anunciado que uma nova aliança seria estabelecida com seu sangue derramado quando ferido. O mundo todo não compreendeu o que tinha acontecido. Foi uma frustração compartilhada entre seu povo, seus discípulos e o resto do mundo. Mas o enigma ainda não tinha sido revelado, e se os poderosos soubessem disso, jamais teriam crucificado a Jesus, pois lá na cruz ele se livrou, humilhou e aprisionou todo esse governo espiritual maldito. Assim, Jesus venceu a morte, e uma vez que o diabo, em sua obstinação, cometeu a maior de todas as injustiças, o rei ressuscitou, mas ainda precisava ser exaltado. Sua humilhação foi sem igual, e da mesma forma sua exaltação, nunca existiu exaltação igual. Ele foi tomar posse do reino para voltar. Assim, ele ordenou o homem a fazer o mesmo que ele fez, anunciar esse reino dos céus, mesmo que lhe custasse a vida. Não só disse que estaria conosco nessa tarefa, mas também prometeu que revestiria o homem de poder. O Espírito Santo encheu a todos e então puderam atuar como embaixadores desse reino em todas as nações. O homem, agora restituído da autoridade, tinha que reconquistar o território através dessa boa notícia, que o reino está perto, e que para fazer parte dele é preciso arrepender-se,
crer, batizar-se e receber o Espírito Santo, sendo então habilitado a tornar-se também um embaixador desse reino. Embora já seja um derrotado, o diabo ainda engana as nações, e o auge de um governo independente de Deus ainda está por vir. Ele não quer que os homens saibam dessa boa notícia que o rei está voltando. É um ambiente hostil àqueles que anunciam a segunda vinda. Um homem aceitará aquela tentação do diabo e assumirá o governo do mundo, apoiado por um falso profeta. Assim, haverá problemas para os que se oponham a esse governo anunciando o legítimo rei, e será realmente um grande problema. É bom lembrar que há muitas promessas preciosas para aqueles que forem fiéis até o fim, como coroas, reinos e recompensas eternas. Além do mais, Jesus prometeu que ia encurtar esse tempo, e no auge de tudo isso, aparecerá um sinal no céu. A trombeta anunciará sua vinda, mortos ressuscitarão em novos corpos, vivos serão instantaneamente transformados, se juntando aos ressuscitados para serem levados da terra para o encontro com o rei nas nuvens. Então, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos dentro do lago de fogo. A ira de Deus será derramada sobre os rebeldes, ímpios, perversos, injustos e desobedientes. O diabo será preso em uma grande corrente. O governo desse mundo se tornará de Jesus, que reinará eternamente aqui na terra. Esse reino eterno inicia com um período de 1000 anos. Reinará com justiça sobre todas as nações, juntamente com os seus santos, desde Jerusalém, enchendo toda a terra. Ao final desse período, o diabo será solto. Ele ainda juntará uma enorme multidão das nações de todo o mundo para lutar contra os santos, mas descerá fogo do céu, acabando com tudo. O diabo será lançado no lago de fogo. Haverá segunda ressurreição para o juízo do grande trono branco de Deus, e então a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Cristo vai destruir todo o poder espiritual e entregará o reino ao Pai. Haverá novo céu, nova terra e uma eternidade com Cristo.